Olá, sou Douglas Diniz, repórter Sem Fronteiras. Começa agora o podcast Debate Info Revolução. O podcast do seu portal de notícias Info Revolução, notícias 24 horas no Brasil e do mundo. Ele é educador popular, indigenista, coordenador de projetos do Fórum da Amazônia Oriental, FAO. Eu converso hoje com o indigenista Marquinho Mota. Tudo bom, Douglas? Tudo bom, Marquinho? Beleza. Marquinho, é o seguinte, em novembro nós vamos ter COP30, né? Quais as expectativas que vocês têm em relação à Conferência do Clima da ONU em Belém do Pará? Pois é, eu gostaria de ser uma pessoa mais otimista, sabe? Assim, eu queria ter expectativa de que, por acontecer na Amazônia, iria acontecer a grande revolução nesse debate do clima, né, da crise climática e tudo. Mas se a gente fizer olhar para trás, quais foram as expectativas das populações que foram atendidas nas outras 29 COPs? Até agora, já foram 29, nós estamos indo para 30. Que tipo de expectativa da população, da floresta, dos povos que vivem nessas florestas foram atendidas? O que a gente viu é que o que era para ser a conferência das partes, essas partes sendo os estados nacionais, hoje a gente tem uma conferência que foi capturada pelas grandes corporações, seja elas do agronegócio, corporações da petroleira, seja ela das grandes mineradoras, seja ela das corporações que exploram água, como é o caso da Coca-Cola. Hoje, quem financia essas conferências são essas grandes corporações. No caso, a Vale aqui. A Vale, exatamente, a Vale, a Hidro, as grandes empresas, e as empresas do hidronegócio também, que estão barrando os rios da Amazônia para tirar a energia dos rios para oferecer para as grandes mineradoras. Então, quem está ganhando com isso? Né? Qual a expectativa que a gente pode ter? Assim, eu já fiquei frustrado quando, por exemplo, uma COP na Amazônia, o governo federal tem duas mulheres, uma indígena e uma negra, que são da Amazônia, que são ministras, que poderiam presidir essa COP, e o que acontece? O governo escolhe um cara branco do sul do Brasil, do sudeste do Brasil, que nunca nem tinha pisado na Amazônia para presidir a COP. Como assim? E a Marina e a Sônia nem como coadjuvantes ficaram, nem como co-coordenadoras ficaram. A gente já se frustra quando vê isso, né? Já se frustra de ver que a representatividade da Amazônia ficou de fora. Ou quando a Fundação Getúlio Vargas foi chamar para pensar na metodologia da COP, em vez de chamar a Universidade Federal do Pará, que tem pesquisadores, que tem pessoas capazes. Quer dizer, foi tudo feito de fora para dentro, né? A nossa participação aqui parece que vai ser de figurantes. Eu sei que não vai ser, mas o que fica aparecendo é essa, não é? Isso. Então, olha só. Ou seja, não há expectativa nenhuma em relação à COP30 devido ao projeto, né? Existe um velho ditado, né? Quem paga a banda escolhe a música. Exatamente. Então, se as grandes corporações financiam uma conferência como essa, né, não vão acreditar que as grandes corporações são ecologistas, né, de primeira hora. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque paralelo à COP, ou quase paralelo à COP30, vai ocorrer também em Belém a Cúpula dos Povos. Né? A Cúpula dos Povos, ela vem ocorrendo, né, em todas as COPs, e ela, na verdade, é um contraponto a isso que você fala. Ou seja, de um lado os capitalistas verdes, os ecologistas verdes, e de outro lado os movimentos sociais, né, com as suas agendas, etc. E a Cúpula dos Povos, qual a expectativa? Qual a tua análise sobre a sua organização? O que o povo está pensando sobre isso? Pois é, eu acho que a cúpula ela cumpre esse papel de trazer a sociedade para o debate, né? Ela provoca isso, mas a gente tem que entender que também tem limitações de interferência dentro da COP. A cúpula vai fazer propostas, vai ter uma carta que vai ser lida, como tiveram cartas na cúpula dos países amazônicos em 2023 aqui em Belém, que antes dos presidentes chegarem, os indígenas tiveram que ir embora. Não teve em 2023. A cúpula da Amazônia. A cúpula da Amazônia, dos países amazônicos, que foi isso. Teve uma cúpula dos povos da Amazônia e que eles tiveram que se retirar de Belém antes dos presidentes chegarem, porque não era legal ter índio na rua, não era legal ter protesto na rua durante esse período. Então a gente também tem que ver que a cúpula tem limitação, a cúpula não vai poder intervir.
É importante? É importante que estejam lá? E além da cúpula dos povos, também tem outras, tem a cúpula das baixadas aqui em Belém que está se organizando, tem a COP do povo que também está se organizando. São vários movimentos que vão convergir na cúpula, mas que também tem maneiras diferentes de encarar isso. E tem organizações que estão seguindo meio que uma orientação de cima, né, que vem do governo. Porque se esperava que o governo investisse dinheiro na cúpula, para a cúpula realizar as atividades. Né? Na cúpula do G20, que teve lá no Rio de Janeiro, as atividades autogestionadas tinham que passar pelo Ministério para ser aprovada. As atividades, e aqui vai ser isso? As atividades da cúpula, da população, da sociedade civil, vai ter que passar por algum tipo de autorização. Ou seja, uma interferência do governo. Do Estado direto na atuação da sociedade civil. Aqui vai ser a mesma coisa, porque eu ainda não ouvi nada sobre isso. A gente não sabe como é que vai ser isso. Me dá a impressão, Marquinhos, quando você fala isso, que, por exemplo, vamos para o calendário. A gente entendeu o calendário, certo? A COP30 começa dia 10 e vai até o dia 21 de novembro. Isso. A Cúpula dos Povos começa dia 12 e vai até o dia 16. Isso. A COP vai funcionar no complexo que está sendo montado, né, que é o Parque das Cidades. Né? E a Cúpula dos Povos foi jogada lá para o UFPA, ou seja, tendo como muro o Rio Guamá de um lado, o belíssimo Rio Guamá do lado, e depois, né, todos os muros da UFPA e etc. Então, tu achas que não foi, foi proposital? Porque é estranho, né? Ou seja, todas as COPs, elas ocorreram, iniciaram e terminaram, as cúpulas dos povos, no mesmo período da COP30. Essa agora, 4 dias antes, ou seja, quando os chefes de Estado, porque começam a chegar em Belém, os movimentos sociais têm que sair. São convidados a se retirar. Não é? Né? Ou seja, me dá a impressão, e é essa conclusão que eu chego com a tua informação, de que o governo opera para que não tenha manifestação durante os chefes de Estado aqui. Exatamente, essa é a ideia. Para mim, ninguém tira isso da minha cabeça. É uma forma de esvaziar. Você vai ter, por exemplo, indígenas que têm visibilidade internacional, que nem a Tsai Suruí, Alessandra Munduruku, essas que são mais conhecidas da mídia, vão estar na COP. Mas o Conselho de Indígenas, de caciques indígenas, lá do Oiapoque, que nem foi consultado sobre a perfuração de petróleo na foz do Amazonas, vai estar? Não vai, porque essa galera não é para aparecer, sabe? Os Munduruku que estão fazendo a denúncia lá do garimpo, quem vai estar é só a Alessandra. O restante dos caciques vão poder participar? Não vão, sabe? Não vão porque eles incomodam mais, sabe? Então essa galera é para ser escondida. Essa galera pode estar aí enquanto tiver um embaixador, quando tiver um primeiro, um segundo escalão. Mas quando chegar a cúpula dos países, essa galera tem que sumir. O chefe de Estado. O chefe de Estado, exatamente. Quando o chefe de Estado chegar, essa galera tem que ir para debaixo do tapete. Não é interessante mostrar, sabe? E qualquer ação que essa galera tentar fazer vai ser reprimida, não tenha dúvida. Se o pessoal resolver ficar e resolver chegar pelo menos perto do Parque da Cidade... Porque não está descartada essa possibilidade. Exatamente. Né? Ou seja, os movimentos mais radicalizados, não digo nem radicalizado o movimento, mais coerente. Mais firmes, mais firmes podem querer ficar. Isso. Podem querer ficar, né? Porque para entrar lá no prédio, lá no Parque da Cidade, vai precisar de passaporte. Você sabe disso, né? Você não vai poder chegar lá, se inscrever, e se não tiver passaporte, não é porque é um evento da ONU. Mas essa população indígena precisa, dentro da Amazônia, ter que pedir autorização para entrar num espaço que é nosso. Sabe? Se a galera resolver fazer enfrentamento, a polícia vai bater? É isso? A gente viu como é que a polícia do Pará age, como eles agiram contra os professores aqui em Belém no final do ano passado. É essa polícia que vai fazer a proteção das autoridades? É essa polícia que o Helder vai mandar bater em índio? Deixa eu te falar o seguinte, nós vamos continuar a nossa conversa sobre esse processo da militarização de todo operativo policial para a COP30. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, correto? Lembrando que o nosso podcast é um podcast independente, a gente necessita, né, que a nossa voz chegue mais longe, por isso nós contamos com a colaboração, né? O nosso QR Code está aí na tela. Até já.
Estamos de volta com o podcast Debate Info Revolução. Hoje nós conversamos com Marquinho Mota, indigenista, educador popular. No bloco anterior, nós falávamos com o Marquinho falava para a gente sobre o processo, né, de militarização que vai ter provavelmente na COP30. Ou seja, nós vamos ter a Cúpula dos Povos, os movimentos sociais vão estar na UFPA entre o dia 12 e o dia 16. Não descarta-se a possibilidade de que os movimentos mais coerentes, que tenham pautas mais incisivas em relação à questão ambiental, fiquem em Belém, né? E não se descarta, evidentemente, de que esses movimentos tentem, né, fazer parte da COP, né, fazer parte deste grande evento internacional. E, evidentemente, nós sabemos as regras que estão sendo colocadas para se participar de um evento como esse. Então, Marquinho, se fala muito, a gente viu pelas redes sociais, os tanques começaram a chegar em Belém. A gente, como já sabe, né, que vai ter uma GLO, uma lei da garantia da lei e da ordem, que vai ser baixada pelo governo federal. Então, as Forças Armadas e a Força Nacional de Segurança vai cuidar água, terra e ar. Como é que vai ser isso? Pois é, cara, assim, a minha preocupação é que esse aparato, ele não vem só para proteger os líderes mundiais que vão estar aqui. O chefe de governo, o chefe de Estado, o rei, essa galera toda. Não é só para isso. Essa galera também vem para reprimir quem ousar questionar essa ordem. A gente já tem histórico com isso, a gente sabe como é que funciona. Quando a segurança vem para a Amazônia, não é para defender povo indígena, não é para defender quilombola, é para defender quem tem interesse aqui. Né? Então, a minha preocupação é essa: como é que vai ser o tratamento que vai ser dado para essas organizações, para esses movimentos, se os Munduruku quiserem ficar e quiserem ir lá para frente do parque da cidade protestar contra as empresas que vendem máquina para o garimpo ilegal. A Ferrogrão, se eles quiserem fazer isso, como é que vai ser? Eles vão poder ou eles vão ser silenciados? Ou eles vão ser silenciados? E quem vai silenciar eles? Mais uma vez, o Estado brasileiro? Então, essa é uma preocupação que a gente tem que estar atento, porque a gente corre o risco de ter cenas de violência e que provavelmente, se tiver, vão ser escondidas pela imprensa, pela grande imprensa, né? E em cima dos nossos. Mais uma vez, em cima dos nossos, né? Agora, ou seja, você fala que, evidente que não está descartado isso que você fala, né? Agora, como é que você acha que ele deve se posicionar, por exemplo, o MPI do governo, né? E aqui a Secretaria de Povos Indígenas do governo do Estado? Você já viu seus parentes numa situação como essa? Como é que... Eu digo isso porque nós tivemos aí a situação delicada que ocorreu no dia 14 de janeiro, lá da ocupação da SEDUC, que teve um momento que tinha as lideranças na SEDUC e o governo conseguiu trazer outras lideranças ligadas, né, à FEPIPA, é isso? Sim. Né, e ficou lá no Parque dos Igarapés. Uhum. Então tinha um clima de tensão no ar. Agora me parece que está todo mundo na mesma trincheira. Como é que fica isso? Como é que ficam essas lideranças que ocupam tanto o MPI quanto a Secretaria de Povos Indígenas aqui do Pará? A tua pergunta traz a resposta. Elas ficam do lado do governo porque elas são governo. Elas estão lá, foram colocadas lá pelo movimento, pelos movimentos indígenas, mas são governo. A gente não pode pedir que a Sônia Guajajara ou a Concita Sopré se coloque contra os seus chefes. E o chefe é o Helder e o Lula. Então, o que eles determinam, a secretaria... Desculpa, não é a Concita, é a Puí, a Concita da FEPIPA. Desculpa, peço perdão. A Puí e a Sônia se posicionam contra os seus governos. Elas não vão se posicionar. A gente viu isso na ocupação da SEDUC, é muito claro. A Sônia veio dizer que os indígenas estavam errados. Que aceitar a proposta do governo. Que tinha aceitar a proposta do governo, exatamente. É o papel dela, como governo. Agora, é uma situação muito constrangedora, né? Eu sempre fui muito, assim, cauteloso em falar nessa relação dos parentes, porque eles se entendem. Claro. Eles conversam entre eles. Mas o que a gente viu foi constrangedor. Foi constrangedor, sabe? Porque a gente apoiou, a nossa organização apoiou a ocupação, apoiamos com transporte, apoiamos com alimentação a ocupação, porque era legítima
a ocupação da SEDUC, porque afetava, não teve consulta prévia e ia afetar a vida dos povos indígenas. Claro. Então a gente teve acesso a essas informações. Teve até um momento que eu me lembro que a eleição na Munduruku teve que decretar a prisão do representante do MPI até que a ministra fosse dialogar, fosse conversar, né, sobre a situação que se encontrava a SEDUC. Então eu fico imaginando como é que vai ser essa relação na cúpula dos povos, né? E como vai ser essa relação na COP30 e se alguns movimentos sociais resolverem ficar. Né? Ou seja, como mediar esse conflito, porque é um conflito iminente. Né? Só uma correção, a Alessandra não prendeu o cara, ela convidou ele para ficar de forma mais incisiva, mas ela convidou ele para ficar, o parente do chá ficar lá dentro da ocupação, né? Que eu acho que é a estratégia. A estratégia deles é uma ferramenta política que eles têm de fazer a pressão para conseguir o que eles querem, foi legítima. Então, voltando para a COP, né, essa é a preocupação. Assim, a gente sabe que vão ter indígenas que são ligados ao governo que vão ter que crachá VIP para entrar. Isso não é problema. O problema é que tipo de pauta vai ser defendida por eles lá dentro. E quem vai ficar fora. E quem vai ficar fora, claro. Exatamente. Mais do que entra é quem fica fora. E quem está dentro vai estar super protegido. Exatamente. Né? E quem está fora... vai estar vulnerável. Vai estar vulnerável. Então essa é a questão. Então, e como é que tu tens, como indigenista que acompanha a pauta do movimento indígena, como é que tu acha que os parentes estão se organizando? Tem alguma informação? Quantas etnias vão estar presentes? Quantos povos? Né? Então, a informação que eu tenho é que eles estão esperando parentes, principalmente da América Latina, de todos os países da América Latina, né, que estão mais perto aqui. Com certeza os países hispano-amazônicos vão estar em peso, mas os países da América Latina vão vir, México, Guatemala, essa galera, né? Honduras, essa galera toda está vindo aí. A expectativa é que se tenha aproximadamente umas 10 mil pessoas, porque questão de custos, né? Está muito caro chegar e tudo, mas umas 10 mil pessoas devem estar aqui em Belém para fazer essa pauta indígena ser marcante durante essa COP, porque, como eu disse, é uma COP na Amazônia. Não faz sentido não ouvir as populações da Amazônia ou seus parentes que vivem próximos, solidários. Como é que vai se trabalhar isso? Por exemplo, nós temos ferro-grão, dragagem do rio Tapajós, derrocamento do Pedral do Lourenço, a situação da saúde indígena, da educação indígena. Como é que... Eu fico imaginando, ou seja, tudo vai convergir, né, para um só movimento, né, para uma só cúpula. E além, por exemplo, do problema hídrico, né, das reservas. Eu falo coisas específicas aqui da região norte, que fazem parte daquele famoso plano ISSA. Né? Mas também os parentes que estão enfrentando toda a ordem de coisas da situação da margem equatorial, né? Das populações ribeirinhas. Tudo isso. Como é que se sintetiza tudo isso? Vai ser um documento, alguma carta? Quem vai apresentar essa carta? Tu tem alguma informação? Pois é, só para acrescentar mais duas coisas. Uma além dessas desgraças todas que tu falou de ferrogrão, Ferpasa, derrocamento do Pedral do Lourenço, tem a exploração de petróleo, né, na margem equatorial. E o ministro de Minas e Energia de Lula agora falou recente em fazer grandes hidrelétricas de novo na Amazônia. Estão pensando em retirar São Luís do Tapajós da gaveta para construírem e implantação de usinas nucleares na Amazônia. O cara do Ministério de Minas e Energia falou em construir usina nuclear na Amazônia. Então imagina você que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, no meio de uma COP30, num período de criação de uma cúpula da Amazônia, o cara me sai com construção de usinas nucleares na Amazônia. É o cúmulo do absurdo, é o cúmulo da falta de caráter, da cara de pau, porque para fora pode, só pesquisar que você vai ver. O cara para fora fala uma coisa, fala em preservar a floresta e tudo, e para dentro a proposta é essa, construir mais usina hidrelétrica e construir usina nuclear dentro da Amazônia. Mas sim, a proposta é que saia uma carta da cúpula que vai ser lida. O presidente da COP30 se comprometeu em ler essa carta durante a cúpula.
Não era ele para ler, queria que fosse Como é que pelo menos. Vai ser o vai presidente ser da lida. COP, não vai ser uma comissão de liderança? Pelo que eu entendi, é isso que vai ser lida dentro da COP e parece que vai ser ele. Ou uma pessoa, ministra, não sei. Mas não era para ser o governo. Claro. Quem tem que ler é o movimento. É uma representação indígena que não é a Sônia. A Sônia era para estar na organização da COP. Quem vai ler tem que ser o movimento indígena. E eu acho que essa vai ser uma das brigas que vai ter até lá para garantir que a fala seja feita por uma comissão. E se tenha voz, né? E que tenha voz, exatamente. Ok, nós vamos para o nosso último bloco. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, podcast Debate Info Revolução. Hoje nós conversamos com Marquinho Mota, educador popular indigenista. Marquinho, no bloco anterior você falava sobre as expectativas do movimento indígena de, via cúpula dos povos, entregar uma carta, uma série de demandas, né, para as autoridades que vão estar na COP30, né? E o governador do Estado, e o governador Helder Barbalho, né, a tua avaliação da política que o governo está tendo para toda essa situação, né? Ou seja, o governo teve problema agora, e no tema de hoje nós vamos conversar com alguém, vamos abordar essa questão que houve lá no dia 24 de janeiro, a situação da Prefeitura de Belém em relação à saúde, ou seja, nós temos uma série de demandas, né, praticamente estamos querendo esconder dos visitantes o que ocorre em Belém, ou seja, a população em situação de rua, tudo isso. Qual é a tua análise em relação a essa situação toda? Essa situação da COP é aquela história de pintar para gringo ver, né? Para inglês ver, né? Vão maquiar a cidade de Belém, vão maquiar o Estado, porque essa galera da COP provavelmente não vai ficar restrita a Belém, vão para outras cidades aqui próximas. Então tem uma forma de uma limpeza social para retirar, para sumir com esses problemas que vão voltar depois que os aviões partirem. É uma higienizada. Uma higienizada, exatamente, essa é a palavra, né? Mas assim, o governo Helder é um governo bem hipócrita quando se fala na questão da defesa do meio ambiente, né? É a favor do derrocamento do Pedra Lourenço, né? Criou o Dia do Garimpeiro, que é uma das atividades que mais prejudicam a floresta e os povos indígenas, e os povos que na floresta vivem, porque não são só os indígenas. Foi participar, acho que esse ano passado, foi participar da festa da colheita da soja lá no Baixo Tapajós, lá na região de Santarém, sendo que a soja é um dos produtos que mais mata e que mais desmata na região, que criminaliza o movimento indígena, que criminaliza o movimento ambientalista, que joga veneno em cima das aldeias, e ele estava lá batendo palma para os caras, os criminosos da soja, para o agrobanditismo. Então você tem um governador que, por um lado, tenta vender um discurso verde, mas autorizou a construção da rodovia Liberdade, que está afetando comunidades quilombolas aqui, em Ananindeua, do lado de Belém, uma das poucas áreas verdes de preservação com quilombo praticamente urbano aqui, foi afetado, o quilombo do Abacatal. Né? Então o cara faz um discurso para fora, vende, porque ele pretende ser candidato a vice numa possível chapa de Lula no ano que vem. Seria um candidato queridinho, porque tem relações internacionais muito boas, mas é um cara que desrespeitou os povos indígenas quando estava aqui na ocupação da SEDUC. É o cara que está sendo agora obrigado a retirar as redes sociais, a apagar as redes sociais e pagar uma multa, se não me engano, de 10 milhões, porque desobedeceu à justiça reiteradamente. É fake news, né? É fake news e contra povos indígenas. Né? Tem um governo que, como você falou, fez a questão da vigilância dos movimentos indígenas que estavam fazendo a atuação da SEDUC. É um governo criminoso. É um governo que não merece crédito. É um governo ligado a madeireiros, é um governo ligado ao hidronegócio, é um governo ligado ao agronegócio, ou seja, um governo ligado a sempre quem fez mal à floresta. Ou seja, o governo Helder Barbalho, nesta COP30, é mais um do que se soma ao que a Alessandra falou. Eu entrevistei a Alessandra na época
da ocupação da SEDUC e fiz a pergunta para ela o que era a COP30 e quais as expectativas. Ela me respondeu, eu acho que foi a melhor resposta que alguém podia me dar. A COP nada mais é do que negócio. Exatamente, exatamente. É passar um verniz verde na sujeira do capitalismo sujo. Né? Na sujeira do capitalismo. Nós estamos preocupados. Aí quer enfiar crédito de carbono nas comunidades, nas florestas, nas comunidades tradicionais e populações indígenas sem fazer consulta prévia. Está assinando acordo lá fora sem consultar a população aqui. Né, de crédito de carbono. De carbono lá com a população. Com a população dentro. Estão vendendo a floresta, exatamente, vendendo a floresta com a população dentro. Então não dá para levar a sério um cara desse. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Infelizmente, eu já quero convidar o Marquinhos para que a gente, em outra oportunidade, possa abordar outros temas como esses megaprojetos que estão sendo instalados aqui na Amazônia, que eu sei que a FAO está estudando isso, digo Ferrogrão, né, a hidrovia Araguaia-Tocantins, a hidrovia do Tapajós, né, o aquífero, né, de Alter do Chão, né, o projeto IRSA. Né, então, já está convidado de antemão para isso. Marquinhos, nós temos como aqui 1 minuto para que você deixe sua mensagem para as lideranças, para os movimentos sociais. Fique à vontade. Bom, o que eu posso dizer é que a gente precisa, apesar de toda essa visão não tão feliz sobre a COP, a gente precisa pintar a COP de Urucum e Genipapo. A gente precisa aquilombar a COP, a gente precisa botar preto, índio, mulher, extrativista, LGBTQI nessa COP para causar constrangimento para o governo, para mostrar que a gente está sendo escondido, que a gente está sendo negado o nosso direito de participar da conferência. Então, as minhas palavras venham, vamos ocupar a COP, vamos fazer uma COP do povo, dos povos da floresta. Uma COP de luta. Uma COP de luta, perfeito. Ok, gente, chegamos ao nosso final. A gente queria agradecer a audiência, a participação de todos, lembrando que o podcast Debate Info Revolução é um podcast independente, né, do portal. Para você contribuir, nosso Pix está na tela. Semana que vem a gente está de volta.